Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo de novo, sexta-feira às 13. Toda sexta-feira a gente se encontra aqui para bater um papo, para falar com vocês, para conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, sobre network. Nós estamos aqui na OK Cowork, no projeto Business Club. É um projeto que já acontece há mais de 3 anos aqui na OK. É um projeto de network. Aqui a gente tem muitos profissionais interessantes e esses profissionais trazem pra gente uma troca de experiência muito legal. Então a gente começou esse projeto agora de toda sexta às 13. A gente pode trocar com vocês uma experiência com um dos profissionais que já estão com a gente há um tempo no business. Então a gente já teve vários temas interessantes. Na semana passada a gente teve a Flávia. A Flávia falou pra gente sobre gestão da imagem. E aí a gente teve assim, foi uma semana que a gente teve muitas perguntas. Então eu espero que hoje também vocês possam interagir com a gente aí, que a gente possa falar muitas coisas boas, porque o tema de hoje é venda através de licitações públicas. E quem vai estar com a gente aí hoje vai ser o Carlos da BH Licital. Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Hoje o tema é esse aí, gente. Olha que interessante que a gente vai estar aqui hoje compartilhando, porque muitas pessoas ainda não vendem para órgãos públicos, não vendem porque são às vezes preocupados com que tipo de venda que ele vai fazer, como ele vai vender para esse setor público, se ele pode ou não vender. Então assim, a gente afirma que é muito bom vender para órgãos públicos. Inclusive existe uma obrigatoriedade em que os órgãos públicos precisam comprar com o agricultor familiar. E a agricultura familiar é muito interessante porque ela abrange muitas pessoas que às vezes fazem mel, manteiga. Então tem muitas pessoas que podem vender para órgãos públicos e não vendem ainda, né? Porque hoje a gente vai falar sobre isso e nós esperamos despertar muitas pessoas para começar a vender. Quero agradecer aí a presença de todo mundo que está entrando. Gente, agradecer muito, porque eu acho que hoje esse business vai ser muito legal, porque essa experiência ela vai servir para muitas pessoas. Olá, Bernardo. Olá, todo mundo que está entrando. O Carlos já entrou aí. Então, gente, a ideia do business de hoje é falar para as pessoas que não vendem ou que já vendem, mas tem alguns problemas, né, com essas vendas, porque é uma venda diferenciada. Não é simplesmente vender para um público comum, né? É um público que ele exige algumas coisas, algumas documentações, mas é muito legal porque é uma compra que existe constantemente. É um mercado que não para de comprar, são os órgãos públicos, então é uma forma que a gente encontrou aí de trocar essa experiência com vocês para que vocês entendam um pouco mais e possam aí começar a vender também ou indicar para outras pessoas. Às vezes vocês conhecem alguém que está no interior e precisa vender, então aquele município pode comprar, ou você, ou seu negócio. Você pensa assim, mas eu sou profissional liberal. Aqui na OK Cowork a gente tem muitos profissionais liberais. Você pode vender? Pode, e todo órgão público compra e compra de tudo, desde que você saiba vender. E muitas pessoas antes, elas tinham medo de vender para órgãos públicos e aí ter um problema para receber. A partir do momento que você se organiza para vender, você está também organizado para receber. Então seu risco é muito pequeno perto do que acontecia antes, porque agora as coisas são muito organizadas. E o Carlos, gente, é da BH Licital e ele vai explicar tudo para vocês, porque ele se especializou nessa área. Então a gente tem uma troca de experiência muito boa. Então quem puder, convida aí as pessoas para que possam participar aqui com a gente e a gente consiga falar muito sobre isso. E vocês podem mandar também as perguntas de vocês, tá? Porque eu já vou chamar o Carlos e a gente vai conversar com vocês. Então, só lembrando, a gente está aqui na OK Cowork. O projeto é o Business Club, toda sexta às 13. A gente tem um bate-papo muito legal. E vocês podem, inclusive, sugerir. Se vocês souberem de algum tema aí que vocês saibam que é interessante, que é importante a gente conversar, que existe algum profissional aqui no business
O business tem de todo tipo de profissional, desde de empresas multinacionais que trabalham com o segmento da indústria, até o profissional que está iniciando agora, mas a gente tem profissionais, por exemplo, especializados em marketing, vendas, a gente tem profissionais especializados em planejamento financeiro, a gente tem gestores de empresas que podem trocar experiências com a gente tem profissionais do desenvolvimento profissional, que são várias psicólogas que são incríveis e a troca de experiências com ela é muito boa sobre RH, recrutamento e seleção. Então, toda sexta-feira a gente vai conversar com um profissional desse e vai trazer temas super relevantes para vocês. Espero que vocês possam ficar aí com a gente para a gente começar esse bate-papo com o Carlos agora, tá? Já vou chamar ele, vocês preparem as suas perguntas porque vai ser muito interessante. Ó, o Carlos já vai entrar. Já chamei, estou muito feliz de vocês estarem com a gente. Ei, Carlos. Ei, boa tarde a todos, tudo bom? Tudo bem, Carlos. Carlos, eu já apresentei você aqui, falei um pouquinho só, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e do seu projeto aí na empresa. Não, que ótimo. Primeiramente, boa tarde a todos aí, né? É um prazer. Eu agradeço a presença de quem se disponibilizou a poder participar conosco. E, na verdade, é para poder chegar e acabar com esse mito, né? Esse lobo mau de licitações, né? De vender para o governo. Então, a gente está aqui para mais quebrar um pouco desse paradigma. Verdade. Carlos, me fala, você hoje tem a BH Licital. E qual que é o propósito da BH Licital? O que ela pode, como ela atua e como ela pode contribuir? A BH Licital, na verdade, ela nasceu da necessidade dos clientes de ter um departamento de licitações que seja realmente preparado e seja capacitado para poder atender a eles. Então, o que a gente percebeu é que ficava muito caro para as empresas criar esse departamento. A própria BH Licital nasceu disso. Eu vendia para o governo o meu produto e eu sentia a necessidade de criar um departamento de licitações dentro da minha empresa. Só que em determinado momento, esse departamento ele ficou muito além do que o produto que eu vendia. Então, eu precisava chegar e pegar outras empresas para poder chegar e gerar serviço para esse departamento de licitações. E nisso nasceu a BH Licital. Então, foi assim, foi uma necessidade nossa que acabou despertando para a gente uma necessidade comum entre os outros empresários, né? E mais mesmo especificamente os micro e pequenas empresas. A gente aqui na OK, Carlos, você sabe, conhece muito o nosso trabalho aqui dentro, mas aqui é um espaço compartilhado, então a gente é super fã desse tipo de trabalho, né? É quando você pega a sua expertise, você pega tudo aquilo que você sabe, que você se especializou e você pode contribuir com outras empresas, sem que essas empresas precisem também gastar com isso ou se especializarem e aí perder o foco, às vezes, do que ela faz para entrar em outra área. Então, hoje, você pode atender qualquer empresa que estiver precisando vender para órgãos públicos ou que tiver esse interesse? Qualquer empresa que tiver interesse em participar de licitações e fornecer para o órgão público, a gente tem condição de atender e preparar essa empresa. E, por incrível que pareça, alguns pregões, algumas licitações, até mesmo pessoa física pode participar. Então algumas prestações de serviço, a pessoa física pode participar. Isso, a gente separou aqui algumas perguntas, Carlos, que a gente sabe que são importantes e que as pessoas querem saber a respeito de como trabalhar com órgãos públicos, como trabalhar com o governo, como vender para eles. E aí a gente queria começar aqui nessas perguntas com você. Qualquer pessoa pode vender para o governo? Pode vender para órgãos públicos? Qualquer pessoa pode vender, salvo algumas impossibilidades no que diz respeito a ter parentesco com determinado órgão público. Então, para aquele órgão público, você não pode fornecer se você tiver um parente direto que trabalha, que tem um cargo de relevância naquele determinado órgão. Mas, fora isso, qualquer pessoa pode vender para o governo ou fornecer serviço para o governo. Entendi. Então, se eu tenho um parente meu que está aqui na prefeitura de Belo Horizonte, talvez eu não possa vender para esse determinado órgão, mas eu posso vender para a prefeitura de Contagem, Betim, qualquer outra, seria isso? Perfeito. Então, funciona dessa forma. Então, independente se eu sou um profissional liberal, se eu acabei de montar agora o meu negócio, se eu sou ainda MEI, né? Se eu comecei agora, eu posso vender, ou se eu também tiver uma empresa grande, eu também posso vender. Não, qualquer empresa pode vender. Por incrível que pareça, até MEI hoje pode vender para o governo, né? E a MEI também, ela tem suas facilidades para poder vender para o governo.
E aí acaba quebrando, que a gente entende que para vender para o governo tem que ser uma grande empresa, uma empresa que a gente chama de outras empresas, né, que tem um faturamento alto, que tem uma produção alta. Mas, na verdade, existe licitação hoje para todos os perfis e todos os tamanhos. O Carlos, eu acho interessante também a questão da agricultura familiar, né? Muitas pessoas, e são profissionais, às vezes um agricultor, ele fica sem saber para quem vender, está perdendo ali o seu produto que foi feito, e ele está sem mercado, e ele não vende para os órgãos públicos, né? Mas o órgão público tem essa necessidade de comprar da agricultura familiar, não é isso? Necessidade e obrigatoriedade, isso que é o mais interessante. Né? Então, assim, a preferência para comprar alimento leguminoso, por exemplo, a preferência de comprar qualquer legume, qualquer coisa que seja produzida pela terra hoje, vem da agricultura familiar. E ela tem um incentivo para isso. As escolas, por exemplo, elas têm uma verba destinada para comprar da agricultura familiar. E elas não conseguem comprar, porque não tem fornecedor. Você consegue citar para a gente o que são os produtos, alguns produtos, né, claro, da agricultura familiar? Por exemplo, se eu faço manteiga, eu posso vender? Pode, perfeitamente. Manteiga, se você planta feijão, você pode vender. O próprio café, se você for um produtor de café, isso, lógico, for dentro do familiar, você consegue vender verduras, legumes. Né? Então, todo tipo, basicamente, de alimentação, você consegue vender na agricultura familiar. Aquilo que você consiga comprovar que foi feito dentro, né, do processo de agricultura familiar. Ah, que legal. Então, às vezes, aí as pessoas fazem temperos, fazem doces, e elas ficam sem saber para quem vender. A agricultura familiar, a prefeitura é obrigada a comprar, né? Desse produtor. É obrigada a comprar. Né? Então, o interessante. Hoje mesmo eu estava olhando no portal, o portal do Compras Governamentais, ele tem um painel de compras. Então, 0,00% de participação de agricultura familiar. Ou seja, eles não têm conhecimento para isso, ou entendem que é algo que vai além da capacidade deles, por eles não entenderem. Então, a nossa empresa nasceu disso, de poder chegar e pegar essa parte que, entre aspas, complicada, né, e a gente simplifica ela dentro do nosso trabalho. E como licitação é um processo que constantemente está mudando, tem decreto, tem lei, tem portaria, então a gente acaba tendo que passar por esse processo de se estruturar, de se capacitar constantemente. Então, essas pessoas que não têm esse conhecimento, veem isso de fora e acaba criando um bicho de 7 cabeças. Ah, que ótimo. Carlos, eu estou feliz porque eu estou vendo muitas pessoas entrando ali, o pessoal da Feira de Apetrechos, a Regina do Instituto Zuriel, a Samira, a Viviane Matos. Estou muito feliz porque eu sei que essas pessoas aí, além de trocar essa experiência com a gente, eles podem também levar para outras pessoas essas informações, né? O pessoal da Feira de Apetrechos, por exemplo, eles conhecem ali vários profissionais que trabalham dentro de uma feira para vender e nesse momento a feira está parada. Então é uma ótima oportunidade agora entender que tem um público que não para de comprar, que são os órgãos públicos, né? Então, qualquer pessoa que venda, independente do que ela precisar vender, ela pode conseguir vender para órgãos públicos, né? E isso com um número interessante de vendas, né? Justamente, um exemplo bem claro e mais fácil. A própria PBH, ela lançou um credenciamento depois da Covid. E esse credenciamento, ela credenciou para um fornecimento de 2 milhões de kits de máscaras. E as máscaras tinham por obrigação serem feitas de forma artesanal. Eram máscaras laváveis e para poder incentivar justamente essas pessoas. Então, muitas empresas, muitas pessoas que faziam costura, precisam fazer remendos e faziam pequenos reparos de roupas, começaram a fabricar máscaras. E essa pessoa não consegue vender direto para o governo. É muito interessante isso. Alguns empresários, vendo esse filão, começou a terceirizar a mão de obra dessas pessoas para poder fabricar máscaras. Então, assim, quem consegue ver o governo, ou pelo menos participar, ou pelo menos tentar entender um pouco o assunto, conseguiu se sobressair. Então, eu conheço pessoas que estavam assim, paradas completamente, até mesmo antes do Covid. Então, estava com o serviço ali meio parado, meio devagar. Quando veio o Covid, eles trabalham com a parte de costura, eles conseguiram chegar e gerar agora uma fonte de renda muito interessante para eles, entendeu?
Olha isso. Ô, gente, então eu vou pedir todo mundo que está entrando aí, até para a gente fazer um network online aqui, para que vocês coloquem qual a área de atuação de vocês. Eu já conheço alguns, eu vi que o Edmundo Júnior da Mister Chef Pizza entrou também. Que bom ter você aqui. Mas vocês coloquem para a gente, por favor, a área de atuação de vocês, que vai ser bom que a gente vai comentar sobre essas áreas vendendo para órgãos públicos. Ô, Carlos, uma pergunta que eu tenho aqui é o seguinte. Como eu tenho que fazer para vender? Como que eu descubro o que o órgão está precisando comprar? Porque eu sei que ele está comprando a todo tempo, mas ele faz as compras ali num determinado período, ele faz um contrato e aí ele compra de uma determinada pessoa. Como que é essa venda para o órgão público? Como que eu descubro? O bacana que o órgão público ele está em cima de princípios. E um dos princípios desse é de publicidade. Ele é obrigado a divulgar o que ele vai comprar, a forma que ele vai comprar e quando ele vai fazer essa compra. Então, é uma obrigação que ele tem. Então, um exemplo, o pregão eletrônico, ele tem que, pelo menos, 8 dias úteis antes da etapa de abertura, ele tem que divulgar. Ele coloca no diário oficial, ele coloca nos próprios portais dele. Então, a partir desse é o primeiro passo, é você identificar onde você vai fazer a busca do edital. E você buscar o edital que atenda aquele produto que você quer fornecer. Aí você faz a captação desse edital, aí você tem que ler ele e ver se você está dentro dos parâmetros para poder participar. Entendi. Então, assim, se eu quero vender, se eu tenho uma produção de qualquer coisa, biscoito de polvilho, por exemplo, eu quero vender para um órgão público, eu tenho que pesquisar quem está comprando e como ele compra, as obrigações que eu tenho que cumprir, né? Qual documentação? Seria isso? Isso, perfeito, perfeito. Então, assim, o edital ele é muito claro, né? Ele vem com, a gente chama de ato convocatório, né? E a partir do momento que você assumiu o compromisso de participar daquele pregão, você tá ali preso no ato convocatório. Então, o que vem ali você tem que seguir. E ele vem com credenciamento, onde que vai, qual portal, qual site, o que você tem que fazer, como você vai cadastrar a proposta. Na verdade, ele te explica tudo numa linguagem que, assim, para nós hoje é muito tranquila, mas tem pessoas que olham e, esse é o bicho de 7 cabeças. Mas ali tem tudo explicado e, principalmente, as habilitações que você precisa ter. Entendi. Olha, Carlos, o Valber, da Bug Peças, ele está falando que ele trabalha com reposição de peças automotivas. Órgão público compra muita peça, né, Carlos? Tem muita licitação de peças, né? Compra. A licitação de peças, ela tem bastante, né? E ela hoje, ela segue um princípio que tem uma espécie de uma tabela dos fornecedores. Então, um exemplo. Hoje, os órgãos compram os veículos, muitas vezes, de uma determinada marca. Então, às vezes, tem uma frota toda Chevrolet, por exemplo. Então, eles lançam no edital deles uma listagem de compra de peças, um exemplo, marca Chevrolet para determinados veículos. E em cima disso você vai ofertar o menor desconto sobre aquela tabela. Então já tem uma tabela padrão, é como se fosse a tabela do SINAP, das obras, né? Que você acaba ofertando desconto sobre a tabela do SINAP. Na peça também dessa mesma forma, mas esporadicamente tem algumas compras que são à parte. Então, assim, tem uma demanda muito grande de peças automotivas. Entendi. Eu estou corrigindo aqui porque eu falei do Valber, a empresa dele é a Prisma Automotiva, viu, gente? E o Valber, ele vende todo tipo de peças que você precisar comprar aí. Às vezes, seu mecânico não sabe onde encontrar, você pode encontrar aí com o Valber da Prisma, fazendo uma propaganda aí para a Prisma. E, Carlos, só completando então, igual o Valber, se o Valber quiser começar a vender para alguns públicos, mas ele acha dificuldade de parar a atividade principal dele para começar a buscar editais e saber como vender, ele pode te procurar a BH Licital e você faz essa busca dos editais para ele, de quem está querendo comprar, de como comprar, e você faz isso tudo para ele, explica para ele como ele pode trabalhar? Não, perfeito. O que acontece? A BH Licital hoje ela tem uma parceria com o melhor software de licitações do mercado. E a gente, quando o nosso cliente vem até nós, hoje ele tem a vantagem ainda de levar esse software também, né, a partir dos trabalhos que a gente efetua para eles. Então, antigamente, o meu cliente ele tinha que assinar um portal para receber os avisos de licitação, ele passava a senha para a gente fazer essa busca, refinar e mandar para o cliente. Hoje não, hoje a gente já oferece o nosso serviço com esse portal embutido. Então, a própria BH Licital hoje ela já fornece todas as demandas, todos os avisos de licitações que tem dentro do mercado, dentro das palavras-chave que a gente chama, que tem interesse do cliente e manda para ele. Qual que é o diferencial?
A BH Digital ela vai entrar dentro do cliente e vai conhecer todo o perfil do cliente. Eu vou conhecer a habilitação do meu cliente, a capacidade técnica do meu cliente e a capacidade financeira do cliente. Então, hoje, se você não tiver uma habilitação, uma qualificação financeira, uma qualificação técnica que atenda o edital, não adianta nada você ter uma regularidade fiscal toda batendo, toda dentro do que pede o ato convocatório, mas se a sua capacidade técnica ou qualificação financeira não atender, não tem como. Então, a gente faz esse primeiro, né, essa primeira busca, esse primeiro refinamento e manda para o cliente aquilo que realmente ele está apto para poder fornecer. Aí eu mando para o Volver, por exemplo. Também, né, Carlos? Justamente, porque hoje, por incrível que pareça, é o trabalho mais fácil de licitações, é a busca de edital. Mas hoje ele é 62% de todo o trabalho de uma equipe de licitação, você acredita? E é o mais simples. Então, 62% de todo o nosso tempo é gasto com busca de editais. A Regina está colocando aí que ela trabalha com gestão de publicações oficiais e capacitação profissional para servidores públicos. A Regina é do Instituto Zuriel, né? E é isso que quando você falou da publicidade, o que a Regina faz é exatamente isso, né? Ela trabalha para órgãos públicos e ela pega, né, esses editais que o órgão precisa divulgar e ela faz a publicação desses nos jornais, não é isso? Você conhece muito o pessoal do Instituto Zuriel, porque você já fez alguns cursos lá com eles, não é isso, Carlos? Conheço. São grandes parceiros. Eu recomendo aqueles que têm interesse em realmente montar um departamento de licitações, ou ele mesmo licitar. De repente a gente fala tem um cliente, ou seja, tem determinado serviço ou produto, que a pessoa realmente tem um tempo para poder chegar, um tempo apto para fazer a própria licitação ela mesma. Então, o Instituto Zuriel é um instituto que eu recomendo, assim, de carteirinha. É um grande parceiro da BH Digital. Eu passei por uma parte, eu fiz um curso lá com eles também, gostei muito, inclusive eu até peguei, o meu jurídico hoje é a professora, doutora Júnia, que é professora que me nesse curso para eles. Então, assim, é perfeito, é excelente. E por incrível que pareça, tem licitação também de curso, né? Então, o Instituto Zuriel participa de licitações para ministrar curso para prefeituras, para os outros órgãos. Então, quem é aí um consultor, um mentor e que também dá cursos, os órgãos públicos também compram esses cursos, né? Tem licitação para ministrar cursos, não é isso? Porque o governo, a gente não percebe, ou seja, quem não está no meio que a gente está, a gente trabalha com órgão público, eu sou obrigado a acompanhar tudo que diz respeito ao órgão público. Então, hoje, a qualificação é algo muito estimulado dentro do órgão público, que é até obrigatório. Então, os pregoeiros têm que passar por capacitação constantemente. Então, todas as pessoas envolvidas ali têm que passar por essa capacitação. Está mudando o tempo todo. Quando você começa a acostumar com um decreto, vem outro. Então, agora veio o 10.024. As prefeituras não estavam acostumadas com o pregão eletrônico. Agora tem obrigatoriedade de pregão eletrônico quando tem recursos do governo federal envolvido. Então, a capacitação ela precisa ser feita. Então, o Instituto Zuriel se especializou nisso e outras empresas também se especializaram nisso. E é uma demanda interessante que existe. Muito. Então, tudo, se você analisar, vira uma demanda boa, né? Então, qualquer profissional, seja de qualquer área que ele atuar, ele pode vender para órgãos públicos, né? Desde que ele esteja ali preparado. Se ele precisar disso e não puder se preparar pela questão de tempo, de qualificação, ele pode também contratar uma empresa parceira como a sua, não é isso, Carlos? Com certeza, com certeza. A gente está aqui para isso. Outra coisa, quando vender para órgãos públicos, eu tenho uma data que eu preciso vender para órgãos públicos, Carlos? O que acontece, assim, você pode vender para órgãos públicos a qualquer momento, né? O que eu costumo falar é que você vender para um órgão público, você tem que fazer um planejamento da sua empresa, um plano de negócio, da mesma forma que você for vender para qualquer cliente particular ou privado. Então, você ter essa ciência de que você vai ter condições de suprir aquela demanda, porque a demanda do órgão público, quando você consegue acertar um produto interessante, ela é muito grande, né? E ela acaba levando a gente a ir por um caminho que muitas vezes a gente não tem condições de trilhar. Então, eu conheço clientes que começaram, eu quero pequeno, eu quero pouca coisa. De repente, não, eu quero participar de coisa grande, de obra grande. E acabou que ele não conseguiu. E agora eu tenho clientes também que começaram assim, pequeno, e hoje, graças a Deus, estão faturando maravilhas, estão felizes, estão satisfeitos. E encerraram as outras atividades, trabalham única e exclusivamente com órgão público. E o que acontece, Flaviana, é muito interessante isso que você perguntou, quando vender. É porque quando a gente fala de empreendedorismo e a gente vê cursos, vê programas, você vai assistir ao Flávio Augusto, por exemplo, ele gosta muito de falar.
Isso, ele fala com uma satisfação de que ele nunca vendeu para o governo. Não, é tipo assim, é um lema dele. Eu fiz toda a minha fortuna e nunca vendi nada para o governo, como se fosse um demérito você vender para o governo. Entendeu? Você vai ver um programa do Shark. Não é. Você tem um Shark Tank, por exemplo. Teve um Shark Tank que o rapaz levou lá um produto que atenderia o bombeiro. E eles falaram: não vão pegar porque eu não tenho. O governo seria o único comprador. Eu não tenho intenção nenhuma de vender para o governo. Gente, o único comprador não, é o maior comprador. É o maior cliente que a pessoa pode ter, é o governo. Então, assim, o governo, só até agora, em 2020, 476 bilhões foram comprados pelo governo. Isso eu falo só no portal federal. Imagina os outros portais. Verdade. Então, assim, tem uma demanda muito grande. A Viviane está colocando aí para a gente, ó, e órgão público consome de tudo. Qualquer empresa pode se habilitar, porque tem demanda para todos os produtos e serviços. É verdade. É o que a gente está falando aqui, Viviane reforçou aí para a gente. Ó, o Erasmo, consultor financeiro, entrou aí agora. Consultor financeiro, Erasmo, é uma das coisas que os órgãos precisam muito e eles compram e consomem muito, né? Inclusive para ajudar os próprios servidores públicos, né? A como se controlarem financeiramente, como estarem ali com uma planilha financeira. Então, isso é uma coisa. E muitas vezes eu percebo, Carlos, que o próprio órgão, igual qualquer outro cliente, ele não compra ainda porque ele não entendeu a demanda dele, né? Mas, por exemplo, se eu sou um consultor financeiro e uma determinada prefeitura nunca comprou, é porque ela não percebeu ainda que ela precisa. Então, é um trabalho que a gente pode fazer de mostrar o serviço que a gente vende para aquele determinado órgão, para que ele se interesse e possa comprar com a gente, não é isso? Justamente. A gente costuma falar que você mesmo fala mais que a gente, que não é visto, não é lembrado, né? Verdade. E em licitação é da mesma forma. O Erasmo, por exemplo, ele é cliente nosso. Além de cliente, é um grande parceiro da BH Licital. E a demanda dele agora está parada, por quê? Porque a demanda dele envolve aglomeração. Porque ele trabalha com palestra. O que ele vai lá, eles não vão contratar o Erasmo para poder chegar e fazer uma consultoria para um ou dois. Eles vão aproveitar o Erasmo e vão colocar 20 pessoas na sala para o Erasmo poder chegar e ministrar o trabalho dele. Então, assim, para essas empresas, para as pessoas agora que trabalham com palestra, não é um momento muito interessante de licitação. Está um pouco parado. Só que não é um momento interessante para você... só que é um momento bom para você chegar e se especializar nisso, para você chegar e colocar sua documentação em dia, para você definir seu plano de negócio, entendeu? E também os governos agora estão começando a olhar um pouco para o lado do virtual. Então, assim, vai ter muito curso online aí, vai ter muita consultoria online agora e eles vão absorver tudo isso. E quem estiver organizado para isso, quem já estiver com os cursos online pronto, vai conseguir vender muito, principalmente para os órgãos públicos. Então, pessoal, coloquem aí para a gente o que vocês fazem, a área de atuação de vocês, que é bom que a interação e a gente pode comentar sobre o setor de vocês, sobre o produto de vocês, como ele pode ser vendido para órgão público ou não. Vamos aproveitar o Carlos aí, tirar tudo que a gente pode trocar experiências com ele. Ô Carlos, a gente está perguntando aqui o seguinte, quais as documentações que necessariamente ou que geralmente são exigidas para uma venda? Na verdade, o que acontece? A gente trabalha hoje com as habilitações, que a gente chama de habilitação jurídica, habilitação fiscal, qualificação financeira e qualificação técnica. Então, a habilitação jurídica ela é a mais simples de todas. É o seu contrato social, CNPJ, o RG ou CNH do sócio. Tranquilo. A qualificação, na verdade, a habilitação fiscal, que ela é o que mais pega. Por quê? Porque ela, na verdade, são as CNDs negativas ou positivas com efeito negativas, né? Aí as pessoas esquecem disso. Então, se trata disso, você tem que ter certidão negativa federal, certidão negativa estadual, certidão negativa municipal, FGTS, trabalhista, que começou agora, tem uns 3, 4 anos para cá, com a obrigatoriedade dela. E aí vem para a qualificação financeira, que é a falência concordata, balanço patrimonial. Então é muito básico isso, né? E disso aí, assim, praticamente tudo você busca na internet. São documentos que você baixa diretamente nos portais. São documentos tranquilos, né? Porque muitos profissionais não têm isso à mão ali porque não precisa, mas a partir do momento que for necessário para participar de um processo desse, consegue isso de forma muito rápida, né, Carlos? Não é um problema, né? É simplesmente uma organização, seria isso? É isso, e na verdade, se a gente for olhar mesmo na luz mesmo, a gente teria que ter essa qualificação toda em dia, né? A nossa habilitação fiscal, a gente teria que ter isso, que é sinal que a gente está em dia com o governo.
O mais interessante nisso é que quando você perguntou qualquer um pode vender, uma pergunta que eu recebo muito, mas a minha empresa está no Serasa, meu nome está negativado. Gente, o governo quer saber para quem que você deve, você não pode dever para ele. Se você estiver em dia com ele, eu estou devendo para o governo, então parcela. Se você parcelar, vai gerar uma CND positiva com efeito de negativo. Então, muitas vezes você está vendendo para o governo, justamente, eu estou vendendo para o governo, eu não consigo pagar esses simples. Poxa, então vamos usar o governo para você poder gerar renda, gerar capital, para você pagar o próprio simples. Vamos lá, parcela esses simples, vamos participar de licitação, pega a sua CND positiva com efeito negativo, vamos participar de licitação, vamos colocar, o dinheiro tem que girar, gente, é muito dinheiro, sabe? É um volume absurdo de venda. Ai, que legal, Carlos. O Daniel da Diex está falando o seguinte, que a área dele é atuação em construção, a área de atuação dele é construção civil. Construção civil é uma coisa que eles compram e a gente cobra, inclusive, o tempo todo, né? As reformas. E aí é uma área que é super contratada pelos órgãos públicos, né? O Daniel é um cliente nosso, parceiraço da gente, né? Então, ele, assim, tem uma demanda muito grande em construção civil. O que acontece muito em construção civil é a parte do acervo. O acervo técnico da construção civil, que é uma coisa um pouco mais pesada, um pouco mais puxada, que entra na qualificação técnica. Então, um exemplo você vai construir uma escola, você tem um determinado acervo técnico para construir uma escola, mas às vezes tem a manutenção, reforma daquela escola. Aí o acervo técnico já não é tão pesado, tão complicado. Então, um exemplo que tem acontecido muito, eles estão agora licitando em cima de desconto da tabela SINAP. Mas cadê a planilha com o tipo de serviço que eu vou ter que prestar? Está na tabela SINAP. Quando gerar a demanda, a prefeitura vai te mandar a planilha com aquela demanda em cima do desconto que você deu durante a etapa de lance. Então, esse desconto vai inserir sobre a tabela SINAP, que vai gerar o valor que esse órgão vai te pagar para executar aquele serviço. Então, é muito bacana. E o Daniel é parceiraço. E o legal, Carlos, que eu sei que acontece, mas você pode confirmar para a gente se ainda é assim. Por exemplo, eu posso me especializar só em escolas. Eu quero construir só creche. Então, eu atendo só creche, concorda? É assim ainda? Concordo. Então... E, na verdade, é interessante. O pessoal da escola, assim, desculpa, mas as diretoras da escola, elas não sabem muito a parte os direitos que elas têm. Então, já acontece muito da diretora ela ter um dinheiro reservado para ela, e não é pouco dinheiro, para ela poder fazer acessibilidade. Saiu uma lei que é obrigatória a acessibilidade dentro das escolas. A escola tem que ter acessibilidade. O dinheiro já está lá liberado, a diretora já está com o dinheiro disponível para ela não sabe disso. E ela poderia chegar e usar esse dinheiro para poder chegar e fazer a obra de acessibilidade para a escola. E ela não conhece. Então, essa falta de conhecimento... Os profissionais levarem isso para elas. A gente tem aqui no nosso grupo a Angélica, que é especializada em acessibilidade. Aí, Angélica, fica a dica para você, ó. Justamente. Eu até comentei isso com ela uma vez, sabe? Aí ela tem que fazer a parte toda da obra de acessibilidade. E são carentes, tá? Que legal. O Benício está falando sobre corretagem de seguros. As prefeituras têm muitos veículos e muitos prédios públicos que precisam também de seguro, né, Carlos? Eles fazem muitas contratações de seguros, não é isso? Um dos maiores volumes de licitação que existe hoje em dia é a parte de seguros, né? E, inclusive, o fato de ter aumentado muito a licitação de seguro por parte dos órgãos diminuiu muito a licitação de oficinas mecânicas. Antigamente, um boom do momento para quem trabalhava com peça ou com oficina mecânica era fechar um contrato, por exemplo, fechar um contrato com a PM para poder chegar e fazer a reforma, a manutenção de todos os veículos dela. Só que agora que as seguradoras já estão fazendo, os órgãos estão fazendo seguro de tudo, de toda a frota, então, assim, tirou um pouco desse pessoal que fazia a parte da oficina mecânica. Então, caiu um pouco essa demanda. O que acontece com o seguro é uma peculiaridade. Por quê? Porque a seguradora, ela tem, muitas vezes, o edital exige que ela passe por um corretor. Então, a seguradora, ela fala o seguinte, aquele corretor que mandar a demanda primeiro é o corretor que vai ter a preferência da participação dessa seguradora desse pregão. Você nunca consegue chegar em primeiro, infelizmente. Infelizmente, a maioria das corretoras já tem os parceiros pré-definidos deles. Então, se eu e Benício começamos a fazer um trabalho desse, é um trabalho, assim, complicado. É um trabalho que a gente teria que fazer um pouco diferente. Um trabalho parecido com a Callenborn, por exemplo, que é um parceiro nosso, parceiraço da gente, que é um trabalho que você tem que ir no tete-a-tete. Aí você tem que ir direto no órgão, você tem que chegar e se apresentar e apresentar a sua seguradora para o órgão, no caso,
e mostrar o que a sua seguradora tem de diferente das outras seguradoras que é a atual contratada deles. Então, se você tem uma parceria grande com seguradoras, você é um corretor de seguro que tem parceria com algumas seguradoras, e você quer chegar e entrar naquele órgão, você faz esse trabalho. Aí o órgão vai fazer o quê? Ele vai buscar a estimativa de preço para gerar o pregão, para gerar o edital, para gerar a licitação. Aí ele vai em você fazer essa estimativa de preço. Aí sim, aí você pega a estimativa de preço e vai na seguradora. Você quer o trabalho meu. Então, assim, é um trabalho um pouco mais de campo. A Diex está comentando aí o seguinte: minha empresa era uma antes da BH Licital e é outra depois da BH Licital. Olha que legal, Carlos. Porque isso é o que acontece, né? Às vezes a pessoa está trabalhando ali, passando um aperto, porque tem poucos clientes e nunca vendeu para órgãos públicos. Então, quando ele se organiza, começa a vender, ele enxerga que é um público muito interessante, porque uma demanda dele começa a vender bem mais, né? Começa a aumentar muito. E como você disse, pode inclusive parar de atender o mercado privado e começar a atender só o mercado público. É interessante que acontece muito com os nossos clientes é o seguinte: eles entram na BH Licital com um foco. Eu quero fornecer esse serviço ou esse produto. Mas nós identificamos dentro do CNPJ dele que ele possui quinais secundários que permitem ele participar de diversos outros produtos. E a gente acaba ofertando para ele: olha, meu amigo, eu enxerguei que no seu KINAI tem esse produto ou esse tipo de serviço. E tem uma demanda interessante. Você quer pelo menos dar uma olhada? O cliente, poxa, eu nunca pensei nisso. E a gente manda para ele essa demanda e ele acaba encontrando um novo alvo para ele, né? E o Daniel da Diex foi claro nisso. A gente conseguiu diversificar bastante a área de atuação dele. Então, a gente também tenta fazer isso. A gente não fica só ali, cega. O cliente fala: eu quero fornecer isso. Quando eu vejo uma demanda que o meu cliente tem condições de fornecer dentro do perfil dele, a gente envia para ele. A escolha de participar ou não é sempre do cliente. Que legal, Carlos. E nesse momento agora, que está todo mundo precisando repensar o seu negócio, né? E aí pensar, é o momento certo de analisar o que é que vende, da forma que vende, qual atividade, começar a atender um mercado que é tão promissor, né? O pessoal está comentando aqui, o Aurélio falando, acho que é Bia, né? A Alves está falando sobre federação. Seria órgãos federais ou federação mesmo? Eu não entendi, mas eu creio que é federação. Aí está falando, no caso disso, o caso de lei do incentivo. Então, tem também essa questão, né? Quando você vende, você tem umas obrigatoriedades que te favorecem, né? No caso dos órgãos públicos, por exemplo, comprar da micro e pequena empresa. Se você pensa assim, mas tem empresas grandes que vão ganhar porque tem melhor preço. Não, tem licitação que ela é exclusiva para o micro e pequeno empreendedor, não é isso, Carlos? Justamente. Na verdade, Fabiana, o governo ele vem há muito tempo se esforçando para poder fomentar a compra dele de micro e pequena empresa. Então, o que acontece? Em 2006, ele lançou a LC 123, que é a Lei Complementar 123. Essa lei, ela trouxe vários incentivos para que as micro e pequenas empresas participassem de licitação. Quando apareceu o MEI entrou nessa também. Então, os mesmos benefícios que a micro e pequena empresa tem, o MEI tem. Só que o MEI tem um a mais ainda. Em muitos pregões, o MEI é desobrigado a apresentar balanço patrimonial. Então, assim, o MEI ele ainda tem mais vantagem do que a micro e pequena empresa. Então, a pessoa fala: eu não vou participar de licitação porque eu sou um MEI. Então, tem pessoas que acham demérito ser MEI. Na verdade, não. Você está se aproveitando de um benefício que você tem, né? E é um direito seu. É um direito que tem que usá-lo, né? A partir do momento que você tem esse direito, você precisa entender aonde é melhor para você, o que é melhor para você, e tem muitos benefícios. Então, você pode sim utilizar esses benefícios, porque eles são direitos, né? Adquiridos. Ela está comentando aqui com a gente, a Bia, acho que é a Bia mesmo, é isso, Lia? Que é Federação de Futebol, Carlos. Você já vendeu para futebol? Não vendi, mas já encontrei vários editais, você acredita? Por quê? São torneios que as prefeituras, às vezes, organizam diversos torneios. Às vezes o SESC também organiza. Ele precisa contratar um departamento que vai fazer a parte da promoção daquele torneio, vai fazer a parte de arbitragem daquele torneio, entendeu? E vai fazer toda a divulgação. Então ele contrata, nesse perfil, por exemplo, da federação, no caso da Bia, no perfil dela, ele contrataria a empresa dela para fazer essa parte. Olha, você vai organizar o torneio, você vai divulgar o torneio e você vai arbitrar o torneio. Então, você vai fornecer os atos para esse torneio.
Então, assim, é bem interessante, Essa é a muito empresa bacana. sabia. Isso, Olha isso, gente. Então, se você é árbitro, olha que interessante isso. E aí ela pode organizar todo o torneio, todo o evento. todo evento, todo evento. Então, assim, para eles é muito melhor. Até os próprios órgãos hoje têm entendido que dentro da própria organização não vale a pena eles pegarem um profissional deles que tem uma demanda de trabalho diário e deslocar ele para poder participar de um evento esportivo ou por exemplo, coffee break, por exemplo. Antigamente, os próprios pessoal dos órgãos públicos, a própria cozinha do órgão público, né, ela tinha que chegar e organizar o coffee break. De uns tempos para cá, eles contratam um buffet para poder chegar e fornecer um coffee break. Então, assim, são coisas muito, muito bacanas, são coisas que possibilitam que micro e pequena empresa participe. A gente estava falando de micro e pequena empresa, olha que interessante. O Covid ele trouxe algumas coisas, algumas heranças que não são tão ruins, tá? Antes do Covid, era 39 mil, foi o máximo, 39.700 empresas, micro e pequena empresas, foi o máximo que participou de pregões durante um ano a nível federal. Depois do Covid já está em 89, 46 mil, minto. Então, 89% de toda a compra hoje de portal de compras do governo federal é por micro e pequena empresa. E antigamente não chegava nem perto disso. Olha isso. Então, assim, como as pessoas já estão acordando, despertando, né, para esse mercado. Ô, Carlos, tem o Hugo que perguntou o seguinte: ao contratar uma empresa de assessoria de licitações, devo contratar também um funcionário na empresa para cuidar só de licitações? na verdade, a pergunta é muito interessante. O que acontece? Ela vai um pouco do que a gente está falando aqui. Se você vai criar um departamento de licitações, aí você automaticamente vai contratar um profissional de licitações. Esse profissional você vai bancar o salário dele e automaticamente ele é uma espécie de um comercial e todo comercial acaba gerando uma demanda de pagar um percentual de condicionamento, porque na verdade o comercial trabalha em cima de condicionamento. Então, quando você coloca isso aí na ponta do lápis, entre a contratação de um profissional, criação do departamento de licitações e a contratação de um departamento de licitações por fora, ou seja, de uma empresa poder fazer toda a sua licitação, sai muito mais barato e mais confiável no que você vai fazer. Né? Porque não é só o profissional, junto com ele vem uma ótima máquina, vem uma internet de primeira, vem uma assessoria jurídica que não é barato, vem as assinaturas dos portais que a gente estava falando aqui que não é barato. Vem toda a sua expertise, né, Carlos? Que é de muito tempo, é muito trabalho envolvido para aprender tudo que você sabe. Isso ajuda demais, né? Com certeza. Isso é Com o que certeza. você falou. Você só não ajuda, você ajuda a empresa muito mais do que entrar naquela área. Você ajuda ela a organizar uma parte inteira que talvez não estava tão organizada para que ele atenda esse cliente e outros clientes que ele nem imaginava, né? A ideia é essa, né? A ideia é essa, porque, na verdade, como é um campo que a gente está acostumado e a gente caminha com propriedade nesse campo, o cliente geralmente ele vem muito ressabiado. O cliente mineiro, então, mais do que todos, a gente não precisa nem falar. Bastante preocupado. Então, assim... Então, não precisa ter um profissional, não precisa contratar um profissional interno, a empresa... Eu aconselharia a contratar um departamento de licitações. Hoje aumentou muito, né? Então, hoje eu tenho vários concorrentes. Na época do início do Business, por exemplo, aqui em Minas eu devia ter mais ou menos uns 15 concorrentes. Hoje já passou de 100. Então, assim, a concorrência aumentou muito na minha área, e isso é bom, porque é sinal que estão divulgando, mais pessoas estão conhecendo de licitações e moraliza o processo. O Ministério da Economia, Fabiano, ele tá investindo muito pesado em moralizar as compras públicas, tá? Então está melhorando muito, muito. Ô Carlos, o André está perguntando o seguinte: ele atua com treinamentos de alta performance voltado para a liderança e autoconhecimento. No caso dele, é melhor que ele participe direto, que ele vá direto, ou ele pode participar através de vocês? Ele pode participar através da BH Licitação, através do departamento de licitações que ele contratar, entendeu? E o que acontece no caso dele? Não tem uma demanda tão recorrente. Então, você imagina ele montar um departamento de licitação para ter um pregão por mês? E ele não tem nem nada. E outra coisa, ele não tem certeza que ele vai vencer esse pregão. Eu acho que esse
novo modelo de trabalho agora, quando você trabalha em parceria, ele facilita muito a vida das pessoas. Porque imagina, um profissional como o André, eu não entendo como é lá dentro da atividade dele, o dia a dia dele, mas ele teria que deixar de fazer a atividade principal dele, deixar de cuidar para ir atrás de qual licitação, qual documentação, tudo que ele precisa, participar do processo. E agora ele pode fazer isso com você. Então ele continua exercendo a atividade principal, que é o que gera lucro para a empresa dele, e você pode fazer toda essa área. Essa parceria ganha-ganha, ela é muito interessante, porque você recebe a sua parte por fazer todo esse trabalho e ele continua entregando o que é a expertise dele, que é o negócio dele. Seria desse jeito essa parceria, né, Carlos? Seria exatamente isso. Na verdade, o Business Club ele nasceu do princípio de economia colaborativa. Verdade. Então, a gente, assim, nós aqui também enxergamos isso. Estamos até conversando com com vocês mesmos, a parte do departamento de comercial. Então, assim, porque a gente já não está conseguindo fazer o nosso comercial e mais o nosso do dia a dia, que é da parte de licitação. Então, a gente acredita muito nisso. A gente acredita muito nisso e a gente acha que esse é o caminho, sabe? Não tem como fugir muito disso. Porque, na verdade, o participar de licitação, o efetuar lance, é a coisa mais bonita e mais tranquila. Ah, ganhei, eu perdi, estou dando lance ali, é bacana, é gostoso. Mas depois disso tem a etapa de monitoramento do chat. Aí que é complicado, porque o pregoeiro pode entrar a qualquer momento. Pode entrar a qualquer momento e te chamar a qualquer hora. E hoje em dia estão penalizando muito. Depois do decreto 10.024, se te chamou lá, você não respondeu, você pode ser penalizado. Então, você mal começou e pode ser impedido de licitar, porque você não chegou e não respondeu um chat. Então, assim, tem que ter muita responsabilidade, tem que ter certeza que você vai ter esse tempo hábil para poder participar, porque as etapas elas são um pouco rigorosas no quesito de participar, de monitorar. Então, é um mercado super promissor que você aí, profissional, você empresário, pode vender de tudo para essas pessoas, desde a agricultura familiar, que vende ali uma hortaliça, vende uma alface, um tomate, pimenta, quem é café, como o Carlos falou, até quem trabalha com costura, às vezes quer começar a vender lençóis, você quer começar a vender várias peças que você pode produzir. Então, qualquer coisa, até o profissional liberal que trabalha com alta performance, com treinamentos, com planejamento financeiro, com qualquer tipo de consultoria. Então, tudo que você vende, qualquer coisa, você pode vender para órgãos públicos, desde que você esteja organizado, que você faça o planejamento correto, mas você pode ter aí o Carlos da BH Licital para ajudar vocês no que precisar. E, Carlos, não é um bicho de sete cabeças. Se a pessoa não quiser contratá-lo por algum motivo, ou não quiser contratar uma empresa como a sua, ele pode também tranquilamente ir direto e trabalhar direto com os órgãos. Concorda comigo? Pode, com certeza. Uma oportunidade para eles de conhecer você, conhecer o seu trabalho, mas eles podem trabalhar direto, né? Não, com certeza. Então, eles podem, tem vários cursos hoje, né, que a gente consegue chegar a se especializar. A própria Zorial, como eu mencionei, tem um curso de capacitação sensacional. Tem vários cursos online hoje para você poder chegar e fazer esse curso e se especializar em licitação. O que eu aconselho é isso, cara. Não entre sem fazer um curso, não entre sem se especializar, tá? É muito parecido com bolsa de valores. Se você entrar como aventureiro, você perde seu dinheiro todo, porque se você ofertou, você é obrigado a entregar. E no final você acaba perdendo, né? O Instituto Zuriel, ele tem aí desde os cursos básicos para quem está iniciando agora, como os cursos para pregoeiros, para quem já está no avançado, mas se a pessoa, de novo, não quer parar o que faz, não precisa, você pode contratar uma empresa como a do Carlos. E é igual aqui na OK, né, Carlos? Se você quer um espaço para trabalhar, que você chegue, se sinta à vontade, trabalhe, exerça a sua atividade principal e você não quer cuidar das burocracias do dia a dia, da parte complicada que é cuidar da limpeza, quem é que vai limpar, quem não vai limpar, o cafezinho, tem café, não tem café, meu cliente está chegando, cadê a sala de reunião preparada? Nós temos tudo preparado para que qualquer empresa possa vir para um espaço compartilhado, se sentir muito bem acolhido e ter aqui dentro a empresa dele. Então aqui a gente tem a recepcionista, secretário, apoio administrativo, então tudo que as pessoas precisarem para ter uma boa empresa num espaço de qualidade, pode trabalhar aqui com a gente. Dessa mesma forma, a BH Licital trabalha. Se você quer um novo mercado,
mas você não tem, ou tem medo, ou não tem experiência, ou quer entender tudo, Carlos, pode tirar suas dúvidas aí e você conhecer um novo mercado que pode mudar a vida da sua empresa. Mas então, é só bater um papo com você, né, Carlos? E aí tirar todas Com as certeza. dúvidas, né? Carlos, É, só com mais uma certeza. pergunta, porque a gente está no finalzinho e esse bate-papo passou tão rápido que eu nem Pô, vi. passou muito rápido. Passou. Mas a gente tem mais uma pergunta aqui. Os órgãos públicos pagam direito? Isso é uma pergunta que todo mundo tem medo, né? Como que é o pagamento? Mudou muito, tá? Mudou muito, graças a Deus. Então, assim, tá moralizando o negócio. Os pagamentos estão mais em dia do que antigamente, a liquidez está muito melhor. Alguns estados ainda estão passando por muito problema, mas a gente foge deles. Então, aí uma importância de você trabalhar com um departamento, ou pelo menos ter uma consultoria que conheça, para te indicar aqueles que pagam, aqueles que não pagam. As prefeituras, por incrível que pareça, estão pagando em dia. O governo federal sempre pagou em dia. Alguns organismos do governo federal, que tem alguma parte de politicagem envolvida, costuma complicar um pouco. Então, por exemplo, quando é verba parlamentar, te aconselho, corre, porque realmente vai ter dor de cabeça. Mas agora os órgãos estão pagando muito bem. E agora que a gente está falando, e o nosso foco aqui maior é micro e pequena empresa, as micro e pequenas empresas agora elas estão podendo chegar, vão conseguir antecipar o valor da venda que elas fizeram. Então, assim, vai ajudar muito. Então, o governo, agora o Ministério da Economia, agora está lançando agora um pacote de antecipação de recebíveis. Então, isso aí vai ajudar demais, entendeu? Eles estão criando agora um marketplace. Então, você tem uma empresa, você é uma micro, pequena empresa, você está com o seu SICAF em dia lá, é como se fosse um mercado livre do governo. Você vai colocar lá o seu produto, como se fosse a sua loja lá, com o preço, o produto, especificação, e o órgão vai poder ir lá escolher qual que ele quer comprar. Lembrando, como é o órgão que vai escolher, você não precisa colocar, eu tenho que colocar um preço muito baixo. Coloca o seu produto com qualidade, mostra para o órgão através daquilo ali que o seu produto tem uma qualidade superior àquilo. Coloca a garantia de 5 anos, entendeu? Mostra que realmente você tem um diferencial. Então, o que a gente procura falar para os nossos clientes é esse. Não quer dizer que você tem que seguir a risca aquilo. Muitas vezes, você mostrando que você tem uma qualidade superior, o órgão público hoje está interessado muito nisso. Estão prezando muito mais hoje garantia e qualidade do que preço. Então, mais uma vez, quem não é visto não é lembrado, né, Carlos? Se você ficar aí no seu cantinho, sem mostrar quem é você, que produto que você oferece, realmente as pessoas não vão te conhecer. Imagina os órgãos públicos, né? Então, é mais uma vez planejar, entender o que é esse mercado, começar a mostrar o que você tem aí de qualidade, começar a vender muito, vender bem, vender de forma organizada. Carlos, eu quero te agradecer demais, agradecer todo mundo, agradecer a Débora, o Igor, Estudos Uriel, agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, a Viviane, não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas tem a Bia aí também, que contribuiu muito com a gente nessa live de hoje. Gente, segue a OK Cowork, segue o Carlos da BH Digital, o que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com a gente. Aqui na OK Cowork tem o Business Club, que o Carlos citou aí algumas vezes, com mais de 3 anos já. A gente troca muita experiência com os profissionais, é um clube de empreendedorismo, de network, que vocês também podem participar. Nele a gente troca muita experiência interessante, nele a gente consegue comprar de profissionais de qualidade, a gente consegue indicar bons profissionais. E, gente, mais uma vez, indiquem as pessoas que vocês confiam, os profissionais que vocês confiam. O Carlos é um super parceiro que a gente indica assim de olhos fechados. Então, gente, continuem aí. Quero agradecer muito. Carlos, quero te agradecer demais. Te desejar um ótimo final de semana. Agosto está começando. Que você tenha um agosto incrível e que esses profissionais aí tenham um agosto maravilhoso, cheio de boas oportunidades. Carlos, obrigado. Você quer falar alguma coisa para o pessoal aí? Não, só agradeço a vocês pelo convite, agradeço a todo mundo que participou, a todo mundo que deixou um pouquinho aí do seu carinho para com a gente. Eu espero ter respondido, porque na verdade a gente acha que é muito tempo, mas é muito pouco tempo, né? Porque o assunto é muito amplo. Por isso que eu deixei. Então, assim, agradeço tudo. Se as pessoas precisarem, elas podem entrar em contato com você, não é isso, Carlos? E podem tirar. Pode, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. E a gente está aqui para ajudar. Mesmo que não vá contratar a gente, pode tirar a dúvida, a gente direciona direitinho, sabe? Tem muita enrascada, tem muita pegadinha, então tome muito cuidado. Até mesmo um simples cadastro que você vai fazer, você pode chegar e ter seus documentos todos, acaba aí na mão de pessoas que inescrupulosas. Então, assim,
acho que vale muito a pena você, pelo menos, consultar com alguém que é da área. E agradeço muito. E vamos, gente, vamos vender para o governo, vamos desmistificar isso, vamos quebrar esse paradigma. O governo, a gente reclama que só tem porcaria no órgão, mas a gente que vende coisa boa, a gente não vende, pô, vamos continuar comprando porcaria. Então, vamos moralizar essa situação que está muito legal, está melhorando muito. Verdade, Carlos. Carlos, muito obrigado. Fica com Deus aí. Obrigado, pessoal. Que Jesus abençoe vocês aí. Um ótimo final de semana e um ótimo agosto para todos. Carlos, obrigado mais uma vez. Amém. Viu? Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, com Deus.